Fala, galera. Pois bem, mano, essa intro foi muito errada, velho. Sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo do nosso 7 Coisas. E hoje trazendo pra vocês as análises do nosso episódio 17 de Dr. Stone. Como vocês sabem, eu sempre posto a análise do episódio às segundas do Dr. Stone, justamente pra evitar na thumbnail do vídeo, na miniatura, spoiler pra quem tá acompanhando, tá? É só por causa disso. Eu sei que eu acabo perdendo um pouco de visualização com esse processo, mas pelo menos assim eu não dou nenhum spoiler, tá ligado? Fica mais safe. Eu tô tipo aquela tirinha do soldado recebendo um monte de granada, faca, tiro, e vocês são um nenenzinho dormindo assim na cama, tranquilo, tá? Tô tomando os spoiler na frente. Eu não estou suportando mais. E o episódio de Dr. Stone de número 17 é o famoso quem chorou, chorou, quem não chorou tá mentindo. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Basicamente o episódio começa onde o Byakuya explica que é bem provável que a luz tenha iniciado na América do Sul, né, a luz verde que cobriu todo mundo, ou seja, o Japão foi o último atingido e existe uma grande probabilidade de ter sido algum brasileiro que fez merda. Mas aí, humanidade. Desculpe. E logo depois disso, ainda dentro da nave, depois que se passa alguns dias, eles tentam checar a comunicação com a base e tudo mais, e acabam constatando através das câmeras em Full HD direto do espaço que todo mundo acabou virando uma espécie de estátua. O próprio Byakuya acaba entrando numa discussão com o Shem e os outros de que ele iria descer, né, que a ideia ia ser dele de descer na Terra e descobrir o que estava acontecendo. Como eles só tinham combustível para 2 viagens e cada uma daquelas partes que acopla os pilotos só cabe 3 pessoas, então se ele fosse sozinho, alguém ia ficar na nave para sempre. Então outros 3 foram para depois o restante ir, já que eram 6 pessoas, né? Aliás, quando o Shem se oferece aí dizendo que não tem família nenhuma, dá mó close na cara da Connie, né? Já fica bem óbvio que a Connie, tipo, achou ele um homão da porra. Ai, que delícia! E de fato, nesse episódio, eles acabam casando. Como eu falei pra vocês, era uma parada meio óbvia, tá ligado? Porque assim, eles precisariam reprocriar tudo, tá ligado? Então ia rolar um monte de Sexo. E logo depois dessa discussão onde a Daria, o Shem e a Lilian foram pra Terra primeiro, meio que a obra tenta dar uma perspectiva de o que aconteceu com as estátuas, né? Basicamente, vocês sabem que o Japão, ele é um país que tem terremotos e é por isso que as estátuas acabaram se mexendo. Ou seja, algumas pessoas, inclusive, por causa de algum terremoto, a estátua caiu e eles se quebraram. Certamente poderia entrar num tema de 7 piores formas de se morrer em um anime. Porque, cara, você petrificar, depois você se quebrar e imaginar que no futuro alguém poderia te despetrificar, deve ser, tipo, horrível. O legal da cena do resgate, aliás, né, quando o Shem e os outros caem na Terra e eles acabam ficando fora do pouso exato, né, eles acabam caindo no mar, é que mostra pra gente que agora o Byakuya teve que fazer toda uma linha pra poder cair próximo a eles. Ele inclusive rema lá por umas 9 horas pra poder salvar os membros da sua equipe, e aquilo serviu pra gente não só pra mostrar como ele era um personagem grandioso, né, como em tese ele poderia sim ser um grande líder, mas principalmente pra mostrar que mesmo que eles estejam na Terra, eles caíram numa ilha que não tem, tipo, praticamente nada. Você não tem um navio pra te levar a algum local, você não tem um avião com um piloto de prontidão, você não tem médicos, você não tem nada. Então, mesmo que eles estivessem na Terra, os 6, eles não são especialistas em tudo. São astronautas selecionados, são certamente pessoas muito inteligentes, mas são astronautas selecionados apenas para uma missão espacial. Então, existem N coisas que eles não sabem fazer, como, por exemplo, pilotar um avião, a medicina, cozinhar, ou coisa do gênero. Então, mesmo que eles estejam na Terra, sem a humanidade, a Terra é um lar inútil. No que diz respeito à evolução, né? Claro que, como o planeta é um lugar incrível. E é justamente isso, né? Voltar a ser um primitivo que faz com que a gente entenda como a vila foi feita. Porque, assim, eles não têm naquela ilha tecnologia, gente. E imagina quanto tempo eles teriam que remar. Eles nem sabem onde caíram, provavelmente. Sei lá, tá? Então, sim, eles foram praticamente obrigados a ficarem nessa ilha sem nenhuma chance de resgate, porque afinal a humanidade estava toda petrificada. E justamente por isso, o anime acabou fazendo rolar um time skip de 3 anos, que revela praticamente o início da aldeia Ishigami. Ao que tudo indica, gente, todas aquelas crianças que estavam naquele momento eram filhos do Shem e da Connie, tá? Como eu falei, eles acabaram casando e tudo mais, e eu acredito que todos eles sejam filhos dos dois. Lembrando, gente, eu não leio o mangá. Se você leu o mangá, guarda a informaçãozinha pra você, que os caras ficam com uma vontade de comentar spoiler que é um Deus do céu, velho. Os moderadores aqui do canal sofrem tanto que vocês não têm ideia, velho. Um detalhe que não faz muito sentido pra mim é o Senku falar que já passou 3.700 anos depois da petrificação, e que se você levar em consideração, o Japão, ele é um país milenário, ele tem muita história com guerras e tudo mais, e 3.700 anos depois, a aldeia ainda é minúscula, tipo, já era pra ela ter evoluído muito, no mínimo
mínimo ser a ilha inteira. Tipo, no mínimo. Mas é claro que eu entendo que o Japão é um país milenar, porque toda a humanidade existia na mesma época dele. Ali não, né? Foi o início de tudo. Tem esse detalhe que deve ser levado em consideração, mas eu ainda acho que a aldeia deveria ser um pouquinho maior. Teriam evoluído mais em estruturas, utilizado animais como meio de transporte ou pra carga e tudo mais. E aparentemente eles não parecem usar isso. O anime então acaba mostrando a linhagem da vila até chegar agora, né? Mostrando todo mundo, os filhos, até chegar agora. E que, teoricamente, a Daria e o Yakov acabaram morrendo no mar. Porque a Konya acaba ficando doente, ela infelizmente acaba sim por falecer da pneumonia. O Shemil acontece a mesma coisa, também falece por pneumonia. A Lilia, entre aspas, também é pelo mesmo motivo. E a Daria e o Yakov acabam indo pro mar tentar procurar remédio em algum local e eles não são mais vistos. Então, em tese, até o presente momento, a gente acredita que eles estejam mortos. Ou seja, o Byakuya acaba ficando sozinho, acaba criando os 100 contos, né, pra poder passar adiante nas gerações, explicando vários contos aleatórios, e o 100º conto era uma mensagem pro Senko. E aí vem a maior das revelações. O Senko fala já no presente que teoricamente eles não são parentes exatamente, né, porque ele é filho adotado. Eu sinceramente não esperava por essa revelação. Eu não sei o que isso agrega na história, porque assim, o pai dele era um cara inteligente, afinal ele virou um astronauta, e não é pouca merda virar um astronauta, é foda pra caramba. Tem N provas físicas e mentais que você tem que passar pra suportar a pressão de entrar em uma missão dessa. Fora o design também, que ambos têm os olhos castanhos, os dois têm o cabelo aí naquele tom mais esverdeado, né? O Byakuya é um pouco mais velho do que o Senko, mas lembra um pouco, pelo menos na tonalidade da cor. Então foi uma surpresa pra mim descobrir que na verdade eles não são uma linhagem direta, né? O Senko não é filho biológico dele. Aruri então acaba levando o Senko até onde seria os túmulos da aldeia, o que teoricamente por uma parte de design não faz muito sentido, já que os corpos de todo mundo tinham sido enterrados naquela visão do oceano, né? E ali tava no centro da floresta, ou seja, o Byakuya acaba se enterrando sozinho, longe do túmulo dos outros, e ao redor dele começaram a fazer o cemitério, eu acho. Não faz diferença. E foi uma cena extremamente triste, extremamente impactante, com o recado chegando, o próprio pai do Senko aparecendo de fundo, e aquele lance da lágrima caindo sobre a lápide e tudo mais. Ali ele meio que engole seco, né? A gente engole seco junto com o Senko, até que ele vai se restabelecendo, acaba fazendo um cosplay do Gaara, e aceita a missão de continuar tocando a vila adiante, né, fazer com que a humanidade volte ao normal, como se a vila fosse um presente do pai dele. E voltando pra aldeia, a gente descobre que sim, o arco do torneio termina pra iniciar o que seria o arco da guerra, o arco contra o Tsukasa, onde viria o ataque dele mesmo, né. É bem provável que nessa primeira temporada a gente não tenha um encerramento desse arco, mas alguma coisa muito impactante deve acontecer pros próximos episódios. Então tá aí, povo, essa foi a nossa análise do episódio 17 de Dr. Stone. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo. Lembrando, amanhã temos vídeo de lista aqui no canal. Deixe seu gostei, marque o sininho se é a primeira vez que está por aqui. Assista o restante dos vídeos do canal, né? O canal normalmente é vídeo de lista e não vídeo de análise de episódio, mas a gente tem alguns também. Faz aí um Netflix. E é isso, um beijo de vossas nádegas, valeu, falou e até nosso próximo vídeo comentado. Desculpe!